Alô, gente de todo o Brasil, você aí do Nordeste, você do Sul, do Leste, do Oeste, onde você estiver, a graça da parte de Deus estará conosco, porque a graça foi derramado sobre todos, não foi só sobre mim, mas sobre todos aqueles pela qual crê na verdade do Cristo ressuscitado. Eu tenho uma palavra, eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você já deve ter me acompanhado, já me visto em outras mensagens. Eu tenho uma palavra hoje para nós. E esta palavra é essa: a graça não é uma seita, não é uma religião, mas é Cristo ressuscitado em nossas vidas. Esse é o significado da graça. A graça não é uma seita nem uma religião. É Cristo vivo em nossa vida. É disso que eu quero falar nesse momento. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 17, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se foram e tudo se fez novo novamente. O que é as coisas velhas? As coisas velhas é o cigarro, é a bebida, é a dança, os bailes, as farras, jogo, todas aquelas coisas velhas. Não, isso não é velho, isso é recente. Isso talvez aconteceu aí alguns dias atrás. Porque as coisas velhas, o apóstolo Paulo foi bem claro, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Não é mais aquela criatura tempos atrás, mas é uma nova criatura. Porque as coisas velhas passaram. Que coisas velhas? As leis. O pecado não existe mais. A transgressão da lei, você era julgado, conforme diz 10 de Hebreus, versículo 28. Não havia misericórdia, não havia perdão. Testemunho de 2 ou 3, você era morto pela lei. Mas aqueles que estão em Cristo é nova criatura. E no capítulo 8 de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que já não anda mais segundo o costume, não anda mais segundo a lei, mas anda em Cristo. Então não há mais. Então o que é a graça? Vocês falam tanto sobre a graça. Eu sou da igreja tal. Eu me converti nessa igreja há muito tempo. Me tornei um presbítero, um diácono, um evangelista, um pastor. Agora eu estou vendo esse movimento aí na internet. Graça, graça, tantos pregadores aí da graça falando contra nós. Não. Nós não estamos falando contra nenhuma denominação. Nós não estamos falando contra vocês, porque eu também vim daí. Eu tive 43 anos aí dentro. Eu, mesmo sendo do sistema, dentro do sistema, sem conhecimento da graça, eu muitas vezes me levantei, peguei meu filho e minha esposa e saí do meio. De tanta tolice, tanta burrice, tanta aberração que eu via no meio desse movimento, e principalmente os movimentos pentecostais, que são os piores movimentos que existem, que eles nem sabem o que significa pentecostal. Eu sou da igreja pentecostal. O que é pentecostal? É a igreja de fogo. Que fogo? Deus não é fogo. Aonde tem fogo? Isso é uma simbologia. Isso é uma linguagem de figura. Fogo. Porque quando João Batista diz, eu vos batizo com água, mas após mim vem um que batiza com Espírito Santo e com fogo. O que ele quis dizer isso? Fogo. Fogo é juízo.
E ficam vocês aí com essa tolice. Minha igreja é fogo puro. Minha igreja é fogo. A minha igreja ali, o pastor prega no fogo, as irmãs dançam no fogo, quando nós oramos, desce fogo. Onde existe isso? Onde tem essas coisas? Isso é linguagem de figura, entenda melhor este livro. Então você, meu irmão, minha irmã, que faz parte desses movimentos assembleiano, congregação, outros movimentos pentecostais por aí, e você talvez nos chama de desviado, desigrejado. O que é um desviado? Desviado do quê? A única palavra que eu conheço, desviado, é aquele que desvia de uma rodovia, de um caminho, e passa por outro caminho, então ele está desviando. Então ele desvia daquela rota. Desigrejado, o que é desigrejado? Se nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Deus é único, não existe dois, três. Porque em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então nós não julgamos ninguém. Nós não somos melhor do que você, que é da igreja A, da igreja B, da igreja C. Nós somos tudo um só na pessoa de Cristo. Porque não adianta você dizer, não, mas a minha igreja é uma igreja verdadeira. A Assembleia prega a verdade. A Assembleia tem doutrina. A Assembleia, lá eles não passam a mão na cabeça de ninguém. Porque Assembleia. Quantas assembleias existem? De centenas de assembleias. Não tem como você dizer, você está falando da minha. Não tem como, porque assembleia é uma reunião. Um grupo de pessoas reunidas é uma assembleia. Então, no ano, há 43 anos atrás, a Assembleia de Deus já estava em 18 divisão. Há 43 anos atrás. Já havia 18 ministérios diferentes um do outro. Imagina hoje, há 43 anos se passaram. Quantas Assembleias de Deus existem por aí? Então não adianta você talvez falar, mas está falando da minha. Não sei. Não importa. O que eu quero dizer para você é o seguinte: salvação, vida eterna e batismo com o Espírito Santo. Então, quando se fala salvação, se fala reino de Deus, vida eterna, batismo com o Espírito Santo, eles fazem uma marmelada, que nem eles mesmos entendem o que eles estão fazendo. Eles fazem essa mexida e eles não conseguem entender o que eles estão dizendo. O que é salvação? Salvação é aceitar Jesus como Salvador. Onde está escrito isso? Quem disse que nós temos que aceitar Jesus? Nós não temos nada com Jesus. Jesus não fez nada por mim, nem fez nada por você. Aonde nesse livro está dizendo que Jesus fez alguma coisa por mim ou por você? Prova para mim dentro desse livro. Se Jesus fez alguma coisa por nós. Ele não fez nada por nós. Ele veio para o que era seu. E os seus não recebeu. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 26. Vai, disse ele para os seus apóstolos, capítulo 10 de Mateus, e versículo 5. Não entra em aldeia de samaritano, nem andei pelo caminho do gentio, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para os judeus, viveu para os judeus, curou o judeu, abençoou o judeu, morreu pelos judeus e voltou para os judeus. Então isso acabou. Não adianta você ficar clamando
Nós temos que aceitar Jesus. Onde está escrito isso? Jesus foi um personagem que passou. Hoje não existe mais Elias, não existe mais Jeremias, não existe mais João Batista, não existe mais Moisés, não existe Josué, não existe mais... Todos esses passaram. E Jesus foi um desses. Jesus passou. O ministério de Jesus foi um ministério pequeno, um ministério de 3 anos e meio. Passou o ministério. Então hoje não tem esse negócio de, nós temos que aceitar Jesus. Isso não existe. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Perdão. E a sua justiça. E a demais coisa vós serão acrescentadas. Irmão, diz o chamado chefe dessa sinagoga. Aqui, ó, a Bíblia, esse livro, está dizendo aqui, ó, 6:33 de Mateus, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe que você precisa de comer, de beber, de vestir. Deus sabe tudo que você precisa. Então busca Ele em primeiro lugar. Busca o reino dele primeiro. E o demais Ele faz por você. E prega em cima disso, sem saber nem o que significa reino de Deus. O que é reino de Deus? Capítulo 21. Aliás, capítulo 17, versículo 20 e 21 de Lucas. Veio um grupo de religiosos e perguntaram ao Senhor, mostra-nos o reino de Deus. E Jesus disse, o reino de Deus não está lá, nem está acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. E vem o apóstolo Paulo e confirma, no capítulo 14, 17 de Romanos, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Se você tem alegria, gozo e paz no Espírito, você está reinando. 5 de Romanos, versículo 17. Nós que temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, nós reinamos em graça. Nós já estamos no reino. Você não precisa sair deste mundo para alcançar o reino. Nós já estamos no reino. Por isso, quando olha para Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10 ali, o apóstolo Paulo falando dos homens afeminados, os bêbados, os mentirosos, os ladrões, os assassinos não herdarão o reino de Deus. Tá vendo, irmão? Os avarentos, tá vendo? Esse tipo de pessoa não vai herdar o reino de Deus. Aí a Bíblia está dizendo. Mas o que é reino de Deus? Reino de Deus é alegria, é gozo e paz. Um ladrão tem gozo, ele tem paz. Um homem muitas vezes que é um assassino, um homem mentiroso, um homem adúltero, que vive sempre na vida errada, praticando vida errada. Um homem muitas vezes afeminado, muitas vezes ele não queria ser daquela forma. Então ele não tem um gozo, uma alegria, às vezes ele gostaria de ter uma família, eu não tenho nada contra eles, eu amo eles como amo qualquer um outro. Mas eu digo, um homem afeminado, eles não têm gozo, eles não têm alegria, eles não têm paz, eles estão sempre ali, talvez os seus próprios familiares se levantam muitas vezes contra ele. É disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo não está falando da vida eterna. Quando foi que Jesus disse da vida eterna? Quando aquele jovem veio a Jesus, disse, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Me chame de bom? Lá no capítulo 18 de Lucas, e o versículo 18. Me chame de bom? Só existe um que é bom, que é o meu Pai que está no céu. Conheço os mandamentos? Sim, conheço os mandamentos, desde a minha meninice, sim.
Só te falta uma coisa. O que, Senhor? Vai, vende tudo quanto tem, distribui aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Ele se entristeceu, o seu semblante caiu e aquele jovem foi embora, porque possuía muito bem. Reino de Deus é uma coisa, vida eterna é outra coisa, salvação é limpeza da mente. Você está dentro de um movimento, aí, qualquer que seja ele, qualquer movimento religioso, eles fazem uma lavagem na sua mente, que você só alcança o céu ali dentro. Porque aqui tem doutrina, porque aqui Deus opera. Opera o quê? Eu, em 43 anos, eu nunca vi Deus operar nada. Sabe o que é nada? Nada. O que eu vi durante os 43 anos é pedição de dinheiro. E excluindo pessoas, pisando, sapateando em cima das pessoas. Quem manda aqui sou eu sou o pastor, aqui eu mando no coral, eu mando na banda, eu mando no grupo de jovem, eu mando no grupo de senhor, eu mando no grupo, eu mando, aqui eu faço, eu ponho pastor, eu tiro pastor, eu dou cargo, eu que consagro, eu. É o que eu vi. Mas nunca vi cura. Nunca vi nada, só decepção em 43 anos. Então, se você está aí, talvez você olhe para nós, que somos da graça. Você fala, esse povo não tem pastor. Graças a Deus, que esse negócio de pastor não existe. É outra mentira. Existe um título que eles criaram. Como criaram o título de papa, arcebispo, cardeal, criaram esse título de pastor. Isso não existe. Pastor é quem cuida de animal, quem cuida de ovelha. Olha na Bíblia e olha que Moisés foi pastor, Jacó foi pastor, os filhos de Jacó foi pastor. Então a Bíblia, Davi foi pastor, pastor de ovelha, pastor de animais, cuidava de cabrito, de bode e assim por diante. Hoje eles criaram esse título. Quando alguém olha para a Bíblia e fala isso, apenas é uma linguagem de figura, né? Uma ilustração. Pastor. Isso não tem, isso acabou. Isso foi lá na nação de Israel, há muito tempo atrás. Então, meu irmão, você que diz, vocês não têm igreja, mas nós somos a igreja de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o membro. E o membro unindo forma um corpo. E esse corpo é Cristo. Então, não adianta você muitas vezes querer se levantar contra nós e querer saber a nossa origem. A nossa origem é tirar você do engano. Desse engano que você já está há muitos anos, achando que você está dentro da verdade, você está dentro de um barco furado. Logo esse barco vai se encher e você vai para o fundo. Porque eu, minha família, minha esposa, tivemos todo o tempo lá dentro e nós perdemos nosso tempo. A nossa mocidade passou. E hoje nós estamos aqui feliz e agradecido por Deus ter nos livrado dessa imundícia chamada Igreja Evangélica. Se você gostou dessa mensagem, continua me ouvindo, que eu tenho muito mais para esclarecer para que você também seja um liberto como eu e a minha família foram. Graça e paz para você. Curte essa mensagem. Graça e paz. Bye, bye.